versículos de Filipenses, capítulo número 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. A palavra de Deus diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Pai, oramos mais uma vez nesse dia, estamos diante da Tua palavra, com a grande oportunidade aqui de ouvir a Tua voz, que é o desejo do nosso coração. Nós não viemos aqui ouvir uma palavra de homens, de filosofias do mundo, de doutrinas humanas, mas a palavra de Deus, aquela que procede do Senhor, aquela que pode mudar a vida daquele que ouve de coração aberto. E esse somos nós, Pai. Queremos abrir o nosso coração nesse momento para ouvir tudo aquilo que o Espírito Santo tem a falar a cada um de nós. Que a Tua palavra nos edifique, que a Tua palavra nos liberte do erro, do engano, e que ela produza frutos na vida de cada um de nós. E para isso eu te peço mais uma vez, Senhor, entregando a minha vida a Ti, eu peço graça e misericórdia. E peço a unção do Espírito Santo, para que no poder do Espírito Santo a palavra seja ministrada, quebre as barreiras de entendimento, as distrações, e chegue a cada coração. É o que te peço aqui em oração com meus irmãos, que fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Queridos, o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele traz instruções para a igreja. As cartas de Paulo, a sua maioria, são cartas de instruções a determinadas igrejas que ele ajudou a fundar, que ele abriu, e dando a essas pessoas instruções sobre a vida, sobre o comportamento de um cristão. E eu creio que nós, como irmãos em Cristo, como cristãos, precisamos também olhar para a Bíblia para basear as nossas ações, as nossas escolhas, o que nós vamos fazer. Veja, muitas vezes o Evangelho é apresentado às pessoas apenas como uma solução de problemas, apenas como uma fonte de bênçãos, não é como se Deus fosse apenas resolver os problemas das pessoas. Muitas vezes eu escuto, às vezes, pregações, até pela internet. Eu digo, meu Deus, tudo que é dito ali é que Deus vai te abençoar, é que os teus sonhos serão realizados, que todos os seus problemas vão terminar. Eu digo, será que não há uma pregação a respeito do Evangelho, do que Deus requer de mim, e não apenas daquilo que eu espero obter dele? Mas, infelizmente, parece que cada vez mais o que faz sucesso é a gente dizer para as pessoas o que elas querem ouvir, não é? Você será abençoado, seus sonhos vão se realizar, seus problemas serão resolvidos. Mas eu não vejo na Bíblia, nos apóstolos, algum tipo de preocupação de falar assim. Pelo contrário, eles traziam instrução de comportamento, de mudança de vida. Uma vez que você está em Cristo, a tua vida agora tem que ser diferente. Agora o seu padrão é outro. Agora as atitudes são mudadas. Assim a igreja era instruída na palavra de Deus, pela pregação apostólica. E hoje
isso não está muito em moda, não é, irmãos? Isso não faz muito sucesso, porque não é o que nós queremos ouvir. Talvez até porque o evangelho apresentado foi apresentado de forma errada. Então a pessoa, ela vem para a igreja com a expectativa de resolver alguma coisa. E não entende que o principal milagre de Deus na sua vida foi ter perdoado os seus pecados, tirado você da condenação eterna e colocado você no reino da luz. Esse é o principal milagre de Deus, essa é a principal obra do Senhor, é a salvação do homem, é o resgate daquele que estava morto nos seus delitos e pecados e que agora tem vida juntamente com Cristo, como diz a Bíblia. Então, essa é a mensagem do Evangelho verdadeira, mas o que nós ouvimos muitas vezes nos leva a um relacionamento bastante infantil, até eu diria, com Deus. E hoje, muita gente que se diz cristã tem esse relacionamento infantil, que o Senhor vai fazer por mim, o que eu vou colocar, o que eu vou sonhar, a palavra que eu vou receber, a profecia que vão me dar. E essa é a expectativa de muita gente. E aí ficou até em moda no nosso meio, no meio cristão, uma frase, né, que muitas vezes a gente fala. A frase em si não está errada, ela não está errada. O errado às vezes é a aplicação dela. Eu vou falar para você. Quem aqui é filho do rei? Está errado isso? Não, a princípio não está errado. Quem é o rei? É Jesus? É o rei Jesus, é o rei da glória, como diz a Bíblia. Então, nós somos filhos. Ele nos fez filhos. João 1,12 diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, quem crê se tornou filho e filho do rei. Isso é uma verdade. Mas às vezes a gente usa essa expressão para nos colocar numa categoria acima, né, de gente, para se vangloriar. Sou filho do rei, então sou filho do rei, eu tenho direitos, eu tenho herança, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E aí a gente vai desvirtuar uma frase que é verdadeira. Mas usando essa frase, eu quero chamar a sua atenção, a minha também, para uma observação. Eu creio que eu sou o filho do rei. E o filho do rei é o príncipe, não é, irmãos? Não é assim que chama o filho do rei? É o príncipe. Tem príncipe aqui? Tem princesa aqui? Olha que bonito, você é uma princesa, irmã, olha só. Ganhei ponto agora no Ibope, né? Chamei as mulheres de princesas. E os príncipes aqui? Estão aqui também? Maravilha. Agora, olha só. Como é que o príncipe se comporta? Como é que a princesa se comporta? Um príncipe e uma princesa pode se comportar de qualquer maneira? Pode viver uma vida desleixada? Muito pelo contrário, né? Não sei se você tem acompanhado as últimas fofocas. Você acompanha a fofoca? Não, né, irmãos? Faz isso não. Mas a família real inglesa está lá, numa evidência, depois que a rainha morreu, né, o rei Charles vai assumir, um filho briga com o outro, e um escândalo aqui, um escândalo ali. Por quê? Porque se espera dos filhos do rei um padrão, uma postura, um comportamento, uma educação, não é, irmãos? E aí? Eu quero invocar o título de filho do rei pelos direitos que isso me dá. Mas esqueço das obrigações que estão incluídas também nesse título. Ora, se sou príncipe, se sou filho do rei, devo viver um padrão de príncipe. Devo viver, a mulher, um padrão de princesa, não é, irmãos? Então a gente precisa trazer também as responsabilidades que essa frase nos traz. Sou príncipe porque fui comprado pelo sangue de Cristo. E agora preciso viver de acordo com o padrão de Deus. E quem vai determinar isso? É alguma igreja? São as normas de uma igreja? Não. Quem determina o padrão de vida é a palavra de Deus. Aí voltamos aos apóstolos, voltamos às orientações apostólicas, e esse texto é apenas uma delas que eu quero essa noite destrinchar com você. Orientações de Paulo, porque a quem ele está falando? Nós lemos a carta de Paulo aos Filipenses, a igreja de Filipe. Então, ele está falando à igreja daquele lugar. Então, ele está orientando aquela igreja como ela deve viver, qual deve ser o comportamento daqueles irmãos. E aí nós trazemos isso para a nossa vida. Quero ser filho do rei,
mas quero honrar o meu papel de príncipe, né? Quero que a minha vida seja honrada para que eu, como príncipe, não venha envergonhar o rei. Quando o filho do rei, ele erra, quem passa vergonha? É o rei, não é verdade? É o pai. Quando o filho erra, quem é envergonhado é o pai, não é, irmãos? Então, eu preciso atentar para isso. E aqui está, nesse texto, Paulo nos dando aqui alguns princípios que devem nortear a vida de um cristão. Primeiro deles, ele diz no verso número 1, portanto, meus amados, irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados. Olha o que ele diz agora. Permanecei deste modo. Que modo? Firmes no Senhor. Primeira característica de um filho de Deus, um filho do rei, esteja firme no Senhor. De nós é esperada uma firmeza. E o que significa esta firmeza? Esta sensatez de propósito, de caráter, esta posição firme. A nossa posição em Cristo é consciente. Então eu devo viver a minha vida cristã com firmeza. Deus espera que seus filhos fiquem firmes nele. Nele que é a rocha. Em quem nós nos firmamos? Na rocha. Quem é a rocha? Jesus, a pedra angular. Então é nele que eu tenho que estar firmado. E Deus tem a expectativa de que nós estejamos assim, nele firmados. Vamos ler um texto aqui que está em Provérbios, capítulo número 18, versículo número 14. Diz assim: o espírito firme sustém o homem na doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Olha o que Deus está ensinando através desse provérbio de sabedoria. Veja o que ele está aqui mencionando para nós, que um espírito firme sustenta até na doença. Por que eu e você temos que ser firmes? Porque a gente vai passar por luta, a gente vai passar por doença, a gente vai passar por dificuldades. E aí, se eu não for firme, a primeira doença, a primeira dificuldade, eu já caio, já sou derrubado. Mas o firme permanece de pé. E o espírito firme, ele é um sustento para a gente, até na hora da adversidade. Ao passo que o mesmo texto vai dizer aqui para a gente que o espírito abatido, quem pode suportar? Ninguém aguenta, né, irmão? Então, olha só, nem eu, nem você. Ninguém aguenta andar do lado de alguém que tem o espírito abatido. Você quer ser firme ou quer ser abatido? Como cristão, o que Paulo diz, permaneçam firmes no Senhor. A ordem de Paulo para nós é, fiquem firmes. E quanto maior é o problema, quanto maiores são as tempestades, mais firmeza a gente tem que ter. Porque o barco vai balançar. E se você não estiver firme, você vai cair do barco. Então, nós vamos enfrentar adversidades. Como disse Jesus, no mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo. O bom ânimo é uma característica de um espírito firme. Ele não se deixa abater facilmente. Problemas, todos teremos. Algumas vezes estaremos abatidos, sim, mas nos reerguemos, porque estamos firmes no Senhor. Quando perguntamos um para o outro, como é que você está, meu irmão? Estou firme no Senhor. Você pode dizer isso? De verdade mesmo? Estou firme no Senhor? Ou está fraquejando? Está mal das pernas? Se bater um vento, você cai. Como é que está a nossa vida? O que Paulo está dizendo aqui é que, como cristãos, nós temos que estar firmes. Olha o que diz mais o profeta Isaías, no capítulo 26, verso 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é como? Firme, porque ele confia em ti. E olha o verso 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha a firmeza aí, a firmeza da rocha. E o que Deus promete? Quem permanece firme nele, quem tem um propósito firme,
Deus conserva em perfeita paz. E aí eu digo para você, ser firme não é apenas um modo de vida, mas é uma garantia de paz. A firmeza traz paz. Enquanto que, abalado, abatido, entra o medo, me acovarda, me preocupo, me desespero, mas a firmeza garante paz. Quando o barco estava a ponto de afundar, Jesus estava dormindo na popa do barco. E os discípulos, desesperados, correndo de um lado para o outro. Não era assim que estavam? Quem é que estava firme ali? Era Jesus. E a firmeza manda embora o medo. A firmeza garante a paz. Então, estar firme é uma questão de paz também. Em perfeita paz viverá. Voltando ao texto de Paulo, ele nos coloca aqui um segundo ponto que é necessário observar na vida cristã. Ele diz no verso 2 e 3, rogo a Evódia, nome bonito, hein, irmãos? Rogo a Sintique, esse é melhor ainda. Você vai dar o nome para seus filhos disso, das suas filhas, Sintique e Evódia. Uma sugestão aí. Pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O apóstolo Paulo aqui cita essas duas mulheres, Evódia e Sintique, e ele diz, ele roga, ele implora a elas que pensem de acordo, pensem concordemente. Eram duas mulheres obreiras na igreja. Ele diz aqui que elas juntas se esforçaram comigo no Evangelho, ajudavam na igreja, ajudavam na edificação da igreja, do corpo de Cristo, trabalhavam em conjunto com o apóstolo Paulo, eram suas cooperadoras. Mas pelo que ele diz no verso 2, elas estavam enfrentando um problema de relacionamento. Existe isso na igreja? Hein? Irmão se desentende com irmão? Acontece? Não acontece? Aqui na Bíblia, aqui, ó. Evódia e Sintique, ele diz assim, eu rogo a elas que elas pensem de forma concordante, que elas entrem em acordo, porque a Bíblia diz lá em Amós 3,3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. É preciso ter acordo para caminhar junto. Então ele diz, olha, eu peço a vocês, Evódia e Sintique, que vocês pensem da mesma forma, porque esse problema pode afetar o trabalho de vocês, a igreja e todo o resto. Então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo e deixando como lição para nós é que nós precisamos aprender a viver em unidade. Para que a igreja, para que a obra de Deus seja feita, para que a gente consiga avançar, para que as coisas tenham um bom termo, nós, irmãos em Cristo, temos que aprender a concordar. E para concordar é preciso muitas vezes ceder. Um e outro precisam ceder. Veja, Paulo não fez nenhum julgamento sobre elas, dizendo quem estava com a razão. Não importa quem está com a razão. O que importa é que se acertem. Entendem? Paulo não disse, olha, o Sintique pede perdão a Evódia, ó Evódia, você errou, fala com... Não, ele diz, eu rogo a vocês que vocês parem de pensar divergente e comecem a pensar convergente. E vocês entrem em acordo. E vocês mudem a maneira de pensar e se acertem. Não é importante quem está com a razão. O importante é estarem ambas na mesma caminhada. O importante é que ambas possam seguir em concordância. Vivam em unidade. Isso é dever de toda a igreja. Todos nós, irmãos, temos que nos esforçar pela unidade do corpo de Cristo. E certamente, em muitos momentos, a gente vai descobrir que existem irmãos na igreja que pensam diferente da gente. A gente vai descobrir em momentos que nós temos posições diferentes, pensamentos diferentes, escolhas diferentes. Mas o que Paulo implora, ele diz, eu rogo
é que vocês superem essas diferenças e achem as convergências entre vocês. Que vocês deixem de lado as diferenças e achem aquilo que é comum. Ele não diz, olha, você vai começar a pensar como ela vai pensar como você vai mudar a sua opinião, vai concordar com a dela, não. Ele não fala que quem tem que concordar, ele só diz, vocês têm que entrar em acordo. Porque há coisas que são comuns a vocês. Existem diferenças, quer ver? Tem gente aqui na igreja que não é fluminense. Eu acho isso um absurdo. Tem gente que ousa ser Flamengo, um time maligno. Não é, irmãos? Então, é um absurdo maior ainda isso. Mas acontece, não acontece? Eu vou mudar você? Não vou mudar. Mas tem muito mais coisa que une a gente do que um simples time que nos separa. Concorda? Tem muito mais coisa que nos aproxima do que algo que há divergência entre nós. Então, a recomendação de Paulo é em prol da unidade da igreja. E nós precisamos batalhar por isso, porque não é só Paulo que fala disso. Veja, Jesus já falava, veja comigo em João, no capítulo 17, quando Jesus orou pelos seus discípulos, olha o que ele incluiu na sua oração, João 17, a partir do verso 20 ao 23. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Por quem Jesus estava orando aqui? Por nós. Ele diz assim, eu não estou orando só pelos discípulos, mas também por aqueles que vão vir a crer por causa da palavra que eles vão pregar. Nós. Ele está orando aqui por nós. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E ele continua dizendo, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados aonde? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha a importância que Jesus dá à unidade. Falando que nós temos que lutar por isso, nos aperfeiçoamos nisso, isso é um propósito de Deus para nós, que nós tenhamos essa unidade, apesar das divergências aqui ou acolá. Mas que haja um princípio maior que nos une, que seja muito maior do que aquilo que nos separa. Então ele diz, ele transmitiu aos seus discípulos a glória, versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Ele diz, olha, eu transmiti aos discípulos a glória, você recebeu parte da glória de Deus. Então é nossa responsabilidade cuidar disso que Deus nos deu e trabalhar pela unidade da igreja. Aqui no capítulo 4 de Efésios, da carta de Paulo também aos Efésios, ele fala aqui nos 3 primeiros versículos, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ele fala em suportar. Tem que suportar o flamenguista na igreja. E o vascaíno é pior ainda, né, irmão? Tem que suportar. Mas é em prol da unidade. A unidade do corpo de Cristo. E ele coloca isso de uma forma muito simples. Então isso é um dever. Em vez de eu estar aí querendo saber o que eu tenho direito como filho do rei, eu tenho o dever de trabalhar pela unidade do reino. Porque um reino dividido não subsiste, não é o que diz a Bíblia? Então o reino do meu Pai vai ser dividido se eu não trabalhar pela unidade dele. Eu estarei colaborando para a divisão do reino, para a extinção do reino de Deus, se eu não colaboro com a sua unidade. Porque a divisão no reino, ela produz a dissolução do reino. Olha a responsabilidade que Deus está nos dando aqui, irmãos. Então, isso é um dever do filho do rei.
No versículo número 4 do mesmo texto, a gente encontra aqui outro princípio. Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Viver em alegria. Isso aqui é típico de nós, cristãos. Devemos buscar viver com alegria. Aliás, esse é o tema da carta aos Filipenses. É muitas vezes chamada de a carta da alegria, porque Paulo fala disso a carta inteira. E para você entender quanto isso tem significado, ele escreve a carta da prisão. Mas a prisão não entristece Paulo, porque ele mesmo preso se considera livre. Então, ele aqui fala de alegria, mesmo não estando vivendo os melhores dias da sua vida. É claro que ele já teve dias muito melhores, mas ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, repete, alegrai-vos. Então, ele fala que a gente precisa experimentar essa alegria em Deus. O mundo quer nos entristecer. Toda hora acontece alguma coisa para entristecer você. Toda hora acontece algo para botar a gente para baixo. Mas a gente se renova no Senhor. Como um texto que eu li aqui semana passada, ou retrasada, se não me engano, lá em Neemias, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, é em Deus que a gente se renova, que a gente se alegra, mesmo quando as coisas não vão tão bem. E também é dito isso em João, no capítulo 16, vamos voltar lá ao Evangelho segundo João, agora no capítulo 16, do verso 21 ao verso 24, a Bíblia diz: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus fala da alegria de estar com Deus, da alegria de enfrentar até as dificuldades, porque há alegria para ser vivida ainda. Como diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o padrão de vida cristão não é o padrão da tristeza, mas é o padrão da alegria. Não é que a gente vá forçar uma alegria, mas ela vai acontecer de acordo com o nosso relacionamento com Deus, com as verdades que a gente conhece, com a paz que isso nos traz, e a alegria, então, certamente brotará. Voltando ao texto em Filipenses capítulo 4, ele diz agora no versículo número 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Qual é a lição que Paulo deixa para nós, o dever de casa aqui? Moderação, viver com moderação. Qual é o sentido dessa palavra aqui? O sentido é o sentido de prudência. Ser prudente, ser precavido, moderado, não exagerado, como era o Cazuza, né, irmãos? Mas ser prudente, ter comedimento em todas as áreas da nossa vida. A prudência é o que está em jogo aqui. E veja como também Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 10, no versículo número 16. Mateus capítulo 10, verso 16, ele diz assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Então é requerido de nós essa prudência, não é? Esse cuidado, porque aquele que não é prudente, o contrário, ele é descuidado, despreparado, não é? Acaba cometendo muitos erros. Então a Bíblia requer de nós prudência em todas as áreas, cuidado em tudo aquilo que a gente vai fazer, ter a sagacidade, como Jesus fala aqui, até comparando com a serpente,
não é? Ele até compara para que eu encontre um padrão em que eu preciso ter essa prudência, de não sair me atirando para tudo que é lado, né? De não sair aí como se a vida fosse uma festa, mas com cuidado, com moderação, que é requerido de cada um. Veja o apóstolo Pedro também falando na sua primeira epístola de Pedro, no capítulo número 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo número 8. Pedro usa aqui um outro termo, mas que tem o mesmo significado: sede sóbrios e vigilantes. Essa sobriedade que Pedro menciona aqui é a mesma prudência, é a mesma moderação que Paulo cita aqui na sua carta. Então Pedro diz: seja sóbrio e vigilante, e dá uma razão. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então ele diz: olha, seja prudente, seja sóbrio, né? Seja vigilante, seja prudente como uma serpente, porque há um adversário que o tempo todo está rodeando você, querendo fazer mal a você. Então, nós precisamos prudência na vida. De quantos problemas você teria sido livre se você tivesse sido prudente nas suas ações, nas suas escolhas, nas suas decisões, não é? Nas coisas que você decidiu de forma precipitada, simplesmente porque não teve a prudência, a sobriedade necessária. Aí depois vai dizer: o diabo acabou comigo. Mas quem deu a porta, quem abriu a porta fomos nós, não é? Quem agiu de forma impensada, quem foi precipitado, quem não teve a moderação devida, fomos nós. E veja como Jesus também fala disso, colocando como importante, e aí trazendo aqui um exemplo numa parábola que ele contou, que está lá em Mateus capítulo 25. Você conhece a parábola das 10 virgens, não é? Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 4, ele diz: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Veja só, de 10, quantos eram prudentes? Ou quantas? 5. Metade, irmãos. Será que metade aqui é prudente? E tem outra metade aqui que é estabalhoado? Será que é assim que funciona? Jesus deixou isso aqui, não foi à toa, para a gente ter cuidado. E ele vai dizer: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. A prudência faz a gente não esquecer o que é importante, né? A prudência relativa ao cuidado faz a gente valorizar aquilo que realmente tem valor. E aí, se eu não for, serei chamado, como diz aqui, de nécio, né? Como que irresponsável, né? De maneira displicente, levamos a vida. E não pode ser assim a vida de um cristão. Isso em todas as áreas, não só na vida espiritual, na sua vida material, na sua vida profissional. Você não pode ser nécio, você não pode ser sem moderação nas formas como você vive, na forma como você, por exemplo, gasta o seu dinheiro. Você tem moderação? Não estou falando de ser mão de vaca, não. Tá? Mas você é prudente? Ou o dinheiro na tua mão, como diz a música, é vendaval? Como é que funciona isso na sua vida, né? E às vezes a gente quer que alguém ensine isso para nós. Irmão, isso não precisa ser ensinado, não. Um dia minha esposa falou para mim: por que você não ensina na igreja a administração financeira? Eu falei: porque eu não quero. Eu aprendi sozinho, pô. Ninguém me ensinou. Perdi meu pai com 15 anos. Não quero. A pessoa tem que saber, tem que se cuidar, tem que saber administrar. É você, a sua vida. É você. Irmão, rico gasta dinheiro. Rico não desperdiça dinheiro. Existe uma diferença muito grande, guarde isso para a sua vida. Rico gasta dinheiro.
mas rico não desperdiça dinheiro. Tem diferença? Tem, e muita. Não, mas eu vou parar que já estou dando o curso aqui, então não quero. Mas veja, queridos, prudência em todas as áreas da nossa vida. O que adianta ter a lâmpada e a lâmpada não ter o azeite? Quantas vezes já falei isso aqui? O que adianta você comprar um bem que você não pode manter? Eu quero ter um carro, ótimo, tenho um carro, mas não consigo botar gasolina. Então o que faz com o carro? Senta dentro dele, mora lá dentro, passa a mão no volante. O que adianta? Não é? Só tem o que você puder manter. As nécias tinham a lâmpada. Mas cadê o combustível? O combustível não tem. Então para que serve essa lâmpada? Enfeite. Para todo mundo ver, tem uma lâmpada, tem uma lâmpada. Para que serve se não tem sentido nisso? Né? Tem que manter. E aí é que entra a prudência essencial para a vida da gente. Essencial para todas as áreas que você possa imaginar. Volta lá no texto que a gente estava lendo, em Filipenses capítulo 4, porque Paulo prossegue dizendo assim no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Qual a ordem aqui? Não andar ansioso. Está muito relativo à prudência isso. Às vezes a ansiedade é fonte da nossa imprudência. Você faz o que não deve, gasta o que não pode, e depois fica nervoso. Depois está com pânico, está com um monte de síndrome aí. Pô, mas você que provocou isso. Você agora cavou o buraco, entrou nele, agora está perdido. E aí? Então, às vezes, a preocupação, a ansiedade, ela foi produzida por mim mesmo, pelo meu comportamento insensato, não prudente, né? E aí vai gerar os problemas para a minha vida e eu vou ter que lidar com eles. Irmãos, a gente precisa ter cuidado, porque a ordem de Paulo é repetida em vários lugares na Bíblia. Não andar ansioso. E a ansiedade é o mal do nosso século, não é, irmãos? Como nós estamos ansiosos hoje em dia. Até as crianças estão ansiosas hoje, né? Já nascem ansiosas. Então, é o mal do século. Mas o que a Bíblia diz? Não ande ansioso. E o que ela oferece em contrapartida? Ela oferece a busca a Deus. E aqui Paulo deixa bem claro. Não ande ansioso. Ao invés disso, faça conhecidas diante de Deus as tuas necessidades, através da oração, da súplica e da gratidão. Então ele está aqui dizendo que ao invés de ficar ansioso, eu tenho que falar com Deus. Tem gente que fica ansioso, aí fala com todo mundo, né? Liga para todo mundo, faz um monte de coisa. Tem os piores, fica ansioso, vai para o shopping comprar. Aí piora mais a vida, né? Aí cava mais o buraco, né, para o inferno, porque não tem mais aonde ir, né? Vai, pum. Mas por que você está fazendo? Porque eu estou ansioso. Aí tem outro ansioso, come, igual um desesperado, né? Então, cada um pega a sua ansiedade aí e faz um monte de coisa com ela. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que ao invés de estar ansioso, eu posso orar a Deus. Ao invés de estar preocupado, angustiado, o que vai acontecer? Eu digo, Deus, eu tenho essa necessidade. Eu sei que o Senhor já sabe, mas eu quero conversar contigo sobre isso. O Senhor sabe que eu preciso disso. É uma necessidade, não é um capricho, não é um desejo louco no meu coração. Eu preciso disso. O Senhor sabe que é necessário. E Jesus também foi aquele que falou sobre isso, né? E você conhece lá o texto em Mateus capítulo 6, não precisa abrir, mas ele disse também para não andarmos ansiosos, porque Deus cuida da planta, Deus cuida dos animais, e Deus sabe do que você precisa antes de você pedir. Mas Paulo diz, faça conhecidas diante de Deus, estimulando a prática da oração. Fale com Deus o que você precisa e saia da oração em paz.
saia da oração sem ansiedade. Tem gente que ora e fica mais ansioso ainda, né, irmãos? Não está dando certo esse negócio, então. Tem uma coisa errada aí. Porque a Bíblia me convida, e convida você, a descansar em Deus. E ao orar, entregue a Deus aquilo que realmente está angustiando a sua alma. Não foi esse convite que Jesus fez lá em Mateus capítulo 11, do verso 28 em diante? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, ele está convidando você a lançar sobre ele o teu peso, a tua preocupação. Essa é a oração que alivia, não a oração que te deixa mais preocupado ainda, mas a oração que você entrega e descansa. Pega o peso, entrega para ele. Ele está convidando você a fazer isso. Entrega para ele e sai leve. E Paulo diz que o comportamento cristão passa por um descanso em Deus, sem ansiedade e com oração. E outra coisa que eu quero acrescentar a isso, lá no Salmo, vamos abrir o Salmo 37, no versículo 7, a Bíblia diz algo também importante, para você não se irritar. Diz assim: descansa no Senhor e faz o quê? Espera nele. E agora? Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Ela está dizendo, o teu negócio é com Deus. Não olhe para os homens. Não fique irritado se tem gente ruim prosperando e você não. Isso muitas vezes é uma fonte de ansiedade, de insatisfação, e a pessoa ora até brigando com Deus. Senhor, aquele cara é um safado, não quer nada contigo, está lá enricando, eu estou aqui sendo honesto. Já fez essa oração? Não me fala, não me fala. Mas tem gente que muitas vezes faz essa oração, pelas circunstâncias da vida, pelo momento difícil que está vivendo, né? E aí diz, porque se irrita ver o mal prosperando. Irmão, se você se irrita ver o mal prosperando, melhor você morrer hoje. Porque daqui para frente você vai ver isso cada vez mais. Sabia disso? O mundo está caminhando, não é para que o mundo vire uma maravilha. O mundo está caminhando para o mal prosperar. O mundo caminha para o mal dominar, para o anticristo governar. Nós estamos nessa caminhada. Então não vai melhorar. Quem tem que melhorar sou eu. Eu é que não posso ficar irritado com isso, deprimido com isso. Eu é que tenho que confiar em Deus, colocar a Ele os meus problemas e esperar certamente no Senhor. E esse é o ponto que Paulo aborda. Oração e gratidão. Através, como ele diz aqui, da súplica com ações de graça. Orar e agradecer. Sempre, em todo o tempo. Orar e agradecer. A todo momento, não esqueça disso. Fale com Deus o que você precisa, mas agradeça a Deus pelo que você tem. Aprenda a ser alguém grato. Como eu já disse aqui, várias outras mensagens. Deus nunca vai te dar mais enquanto você não estiver satisfeito com o que você tem. Coloca isso também no seu coração. Cada etapa da sua vida que seja cumprida com satisfação. Não seja uma pessoa que vive reclamando do que tem, vive praguejando da vida, vive amaldiçoando. Eu já falei isso aqui várias vezes. A pessoa tem uma bicicleta velha e amaldiçoa aquela bicicleta. Tem gente andando a pé, irmão. Aí vendi aquela bicicleta, comprei um Fusca velho. Aí amaldiçoa aquele Fusca velho, mas tem gente de bicicleta. Entendeu? Cada coisa que você der um passo a mais, valorize, agradeça, considere que aquele Fusca velho é o melhor carro que existe, porque ele é o seu. É ele que te leva, entendeu? Não é a Ferrari do vizinho. Quem te leva é o teu, quem te tira, quem te traz, quem te leva, é aquele carro velho. Aí depois, um dia, quem sabe você não consegue ter outro. Quem sabe as coisas não melhoram. Mas enquanto você não estiver satisfeito e grato pelo que você tem, não espere coisas melhores. Por isso Paulo coloca aqui a oração
juntamente com ações de graça. Ao mesmo tempo que eu peço o que eu preciso, eu agradeço pelo que eu tenho. Isso é comportamento cristão. Isso é o filho do rei verdadeiro. Não é, irmãos? É isso que Paulo está dizendo aqui para nós. E para terminar, ele chega ao verso 7, dizendo assim, como que uma conclusão. E, ele diz, e a consequência, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A consequência de viver tudo isso que ele falou anteriormente é desfrutar da paz. A paz que vem de Deus, a paz que excede o entendimento, como já expliquei várias vezes. Ela excede o entendimento porque as pessoas não conseguem entender. Como é que você tem paz não tendo tudo o que você quer? Como é que você tem paz não sendo milionário? Como é que você tem paz tendo um problema para enfrentar? Essa é a paz que excede o entendimento. Mas Paulo diz, é essa que vai guardar o coração e a mente. Quanta gente hoje, irmãos, está doente da mente porque não tem paz. Guarda a paz de Cristo no teu coração, para que a tua mente seja saudável, para que você tenha saúde mental. Isso combina com o que está dito por Cristo em João, capítulo 14, verso número 27, que é o último versículo que eu leio contigo essa noite. Jesus disse assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele te deu a paz. Não deixe ninguém tirar. Não deixe nenhuma circunstância roubar aquilo que o Senhor te deu. É um bem muito precioso. Quando você tem um bem muito precioso, normalmente o que você faz? Você bota no cofre, você bota gente de guarda, né? Você bota no seguro, você faz um monte de coisa. A paz que Jesus já te deu é o bem dos mais preciosos que você tem. Então proteja ela. Não deixe ninguém tirá-la. Amém? E assim você vai estar vivendo, de fato, como um filho do rei, no sentido exato do que essa palavra representa. Vamos orar? Pai, nós queremos viver a Tua palavra. Não somente ouvi-la, não somente entendê-la, mas colocá-la em prática na nossa vida, nos mínimos detalhes que ela nos traz. Em todas as áreas que podem ser afetadas por ela, nós queremos viver a Tua palavra. Porque ela é a garantia de uma vida que vale a pena. Não é uma vida sem problemas, mas é uma vida de alegria, é uma vida de paz, mesmo em meio às tempestades, que a gente consiga dormir como Jesus dormiu naquele barco. Pai querido, que cada um dos Teus filhos, filhos do Rei, que aqui estão essa noite, possam descansar no Senhor, possam ter a sua vida com retidão, com integridade, com firmeza, com moderação, sem ansiedade, entregando tudo em Tuas mãos e agradecendo por cada coisa que tem. Que a gente viva assim, aprenda isso a cada dia. É um processo de aprendizagem. Que o Senhor nos ajude a aprender, para que amanhã nós possamos ser melhores do que hoje. É o que eu te peço, a Deus, por mim e pelos irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Minha vida entrego tuas mãos. Tudo que eu fizer pra te honrar. Os meus caminhos na aflição. Quero viver pra ti.
ser feliz. Te entrego o meu coração. Levanto minhas mãos e te adoro, Senhor. Eu sei que a vida mudou depois que encontrei o teu amor. Não dá mais pra viver assim, não por ao teu lado, Senhor. Os teus meus olhos é de contigo vou vencer os teus desafios. Até as profundas não me refugir, pois eu sei, eu tenho a verdade em mim. E tu és a luz que me salva, Senhor. Eu sei que a vida mudou depois que encontrei o não dá mais pra viver assim, não for ao teu lado, meu Senhor. Eu sei que vida mudou depois que encontrei não dá mas pra viver assim, não for ao teu lado, meu Senhor. Nunca vou deixar teu amor, nunca vou deixar teu amor, Jesus. Nunca vou deixar teu amor. Nunca vou deixar teu amor. Eu sei que a vida mudou depois que encontrei o teu amor. Não dá mais pra viver assim, não vou ao teu lado. Glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Que Deus te dê uma semana abençoada. Não esqueça, amanhã tem reunião de oração às senhoras. Quinta-feira tem culto. Tem uma célula esperando você aí durante a semana, que você encontre a sua. E no próximo domingo também, né, temos 2 cultos e à noite essa comemoração do aniversário da igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reinem sobre a tua casa. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz, te leve em segurança ao teu lar e traga você sempre com alegria para cultuá-lo aqui. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar. Que a graça do Senhor Jesus, que a dor de Deus, que a dor do Senhor, que o Espírito
sempre, para sempre, para sempre. E a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus, e a comunhão no Espírito e para sempre, para sempre, para sempre.